Olá pessoal, eu sou o Dr. Mário Fernandes e esse é o meu canal no YouTube sobre odontologia legal. Nós vamos conversar hoje sobre 4 personalidades ilustres que contribuíram para a odontologia legal, que você não pode deixar de saber quem for. Se você tiver alguma dúvida e quiser me enviar uma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais, o Instagram ou o Facebook, ou você pode acessar www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Para a gente começar a falar da primeira personalidade, nós temos que voltar a Paris, no ano de 1897, quando lá ocorre um incêndio de grandes proporções no Bazar da Caridade. Esse incêndio no Bazar da Caridade foi considerado um marco na odontologia legal no mundo. Esse incêndio ocorreu no dia 4 de maio de 1897. A partir desse evento, muitos corpos não puderam ser reconhecidos porque carbonizaram e tiveram que ser solicitados naquele momento os registros de tratamentos odontológicos que a aristocracia francesa, portanto, eram pessoas que iam aos dentistas naquela época, o que permitiu que fosse possível, então, fazer a identificação daqueles corpos pelas arcadas dentárias dos cadáveres. A Netflix retrata esse evento, esse desastre em massa, a partir de um filme. Para quem tiver interesse, a gente sugere que dê uma olhada. Bem-vindos ao Bazar da Caridade. Algum problema? O que foi isso? Tudo queimou em meia hora. E a partir daí, então, surge uma figura interessante, que é o Dr. Oscar Amoedo, que também se encontrava em Paris naquela época, e que, a partir então de vivenciar aquela realidade, ele leva a Moscou, num congresso, um trabalho específico de relatos sobre aquilo que ele vivenciou. Quando ele volta, já no ano de 1898, ele defende a tese de doutorado dele, a arte dentária em medicina legal, já com a tradução, e obtém o título de doutor que ele tanto buscava. A partir disso, a odontologia passou a alterar o seu status, Porque, na verdade, ela deixou de ser uma simples aplicação de técnica e passou a fazer parte da prática de identificação humana. Certo? Então, essa primeira grande figura foi conhecida como o pai da odontologia legal no mundo. Certo? Nosso segundo famoso é um sujeito chamado Luiz Lustosa da Silva. Quem foi Luiz Lustosa da Silva? Nasceu na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, se formou primeiro, reparem, em engenharia, depois, como tinha na família muitos dentistas e também gostava da área, cursou odontologia. No ano de 1924, o Luiz Lustosa publicou o primeiro livro, uma obra dele, você deve estar vendo aí uma imagem dela, e a partir disso ele vira professor, já em 1928, da disciplina de higiene e odontologia legal. Esse era o nome da disciplina na época. Bom, com isso, ele aumenta a partir dos outros anos seguintes o currículo dele, participando em congressos, era um sujeito bem comprometido com a especialidade. E ele vem a falecer no ano de 1974, quando aqui no Sul, a nossa revista gaúcha de odontologia resolve prestar uma homenagem a partir de uma capa da revista gaúcha de odontologia que foi em homenagem a ele. Se você tiver ainda curiosidade, tiver condições, você pode ir a São Paulo, porque ele virou nome de rua, e procurar a rua Luiz Lustosa da Silva, no bairro Santana, e quem sabe você não faz aí uma imagem ao lado do nome do nosso segundo grande famoso da odontologia legal. O terceiro e o quarto famoso, ou a terceira e a quarta personalidade em odontologia legal, estão relativamente juntas no meio acadêmico. O primeiro deles seria o professor Eduardo Darugy. O que fez o professor Eduardo Darugy? Ele criou o primeiro curso estrito sensu em odontologia, primeiro mestrado com área de concentração em odontologia legal na Unicamp,
teve aí em 93 o primeiro formado, né, a primeira turma que saiu em 93. Você deve estar vendo aí um certificado do professor Eduardo Darugi Júnior, né? Não confunda, Eduardo Darugi, o pai, cria o programa e o filho interessado se inscreve e faz parte da primeira turma. Obtém o título, está ali para você conferir. Você automaticamente, então, tem um curso no Brasil de mestrado na área. E a USP também resolve fazer e abrir o mesmo programa com área de concentração. Já em 95, a partir do esforço do professor Moacir da Silva, então, Eduardo Darugi na Unicamp e Moacir da Silva na USP, existe ou passa a desenvolver o programa de deontologia e odontologia legal. Em 95 sai a primeira turma, você tem aí também o certificado da professora Maria Ercília Araújo, para dar uma conferida, e a Unicamp, em paralelo, consegue abrir o programa de área de concentração a nível de doutorado, junto à radiologia, também aí tendo a primeira turma saído em 98 e você tem o certificado para conferir. Essas duas figuras foram realmente importantes para a nossa especialidade. Hoje, todos os coordenadores de curso de odontologia legal tiveram alguma relação com esses dois personagens, tanto o professor Eduardo Darugi na Unicamp e o professor Moacir da Silva na USP. Bom, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, porque eu fiz a minha especialização e o meu mestrado na Unicamp, tive aulas na especialização junto com outros colegas aí, e que o professor Darugi ministrava aulas à época em que eu fiz a formação. Depois a gente alcançou o mestrado nessa instituição e eu tenho aí algumas imagens que vocês também vão poder observar junto com o mestre Darugi, que virou aí para mim essa grande referência. Posteriormente, com o fechamento do programa de doutorado na radiologia, não tinha mais como fazer o doutorado na Unicamp. Eu fui, então, em busca da Universidade de São Paulo e fiz o meu doutorado e o meu pós-doutorado em odontologia legal. Tive a oportunidade de conviver com o professor Moacir no OFLab, o Laboratório de Odonto Forense. Hoje ele é coordenado pelo professor Rodolfo Melani. E tive aí alguns privilégios com o professor Moacir de materiais que ele me passou naquele momento. Então, hoje eu falei sobre as 4 personalidades da odontologia legal que você não pode deixar de conhecer. Eu sou o Dr. Mário Fernandes e se você ficou com alguma dúvida e quiser me mandar alguma pergunta, você pode utilizar as redes sociais, o Instagram ou o Facebook. Ou, claro, você pode acessar o meu site www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. E se você gostou desse vídeo, você vai lá, curte, comente se você achar que deve e compartilhe. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!